A gravação já vai começar, e aí a gente começa a aula também, tá? Hoje, o nosso tema, como já foi antecipado ontem, é sistema cardiovascular. Tá dando problema de novo para apresentar. Vamos lá, tenha paciência, porque vai dar tudo certo, não tem por que dar errado. Agora vocês estão vendo minha apresentação, pessoal? Sim, professor. Tá tudo certo? Sim, professor. Será que alguém só pode me dizer, por favor, se está conseguindo ver? Dá para ver, professor. A gravação na tela? Dá para ver. Bom, não estou conseguindo ouvir ninguém. Alguém pode me responder, por favor? A senhora me escuta, professora? Pronto. Obrigada, Adriane. Consegui ouvir você, que ótimo. Nada. Né? Não tem aqueles dias mais abençoados que outro, então vai ser esse o dia abençoado. Agora vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos lá. Então, vamos falar do sistema cardiovascular. A gente vai discutir alguns aspectos mais inerentes aos vasos hoje, por quê? Porque a gente já discutiu alguns aspectos, especialmente da estrutura celular, né, da fibra, né, da fibra muscular cardíaca, quando a gente estudou tecido muscular em outra disciplina. Então, esse enfoque hoje que a gente vai dar está basicamente relacionado com o processo de circulação sanguínea e também a circulação linfática. Eu deixei listado aqui para vocês quais são os componentes, né, que fazem parte do sistema vascular sanguíneo. Dentre eles, a gente tem, deixa eu só tentar. Onde está meu mouse hoje, que hoje não está achando nenhum mouse. Aqui, pronto. O sistema vascular sanguíneo é composto pelo coração e os vasos, as artérias, os capilares e as veias. E a gente tem um sistema vascular linfático, composto por vasos linfáticos, linfonodos e o líquido que circula, né, dentro dele, que é a linfa. Aqui também, óbvio, no sistema vascular sanguíneo tem o sangue, mas a gente também já viu o tecido sanguíneo na disciplina anterior. Então, o coração e o sangue, a gente não vai discutir aspectos inerentes ao sangue, tá? Os tipos celulares, composição, a gente já viu. O coração a gente vai voltar a visitá-lo, mas sem discutir muitos aspectos com relação à célula cardíaca, tá? Ao cardiomiócito. Então, a função primordial da circulação é transportar nutriente. Transportar para onde e de onde, né? Transporta nutrientes para os tecidos e retira desses tecidos os produtos que não são mais necessários, né? Os produtos que as células secretaram, que as células não precisam mais, para impedir que esse ambiente fique tóxico. Então, ele vai tentar manter, né, em todos os fluidos teciduais um ambiente que seja adequado para a manutenção da função ótima das células. A gente tem basicamente dois tipos de circulação, que eu acredito que vocês tenham visto, mas eu vou voltar a comentar aqui, né, que são a circulação pulmonar ou pequena circulação, e a circulação sistêmica, também chamada de periférica ou de grande circulação. Então, essa circulação pulmonar ou pequena circulação é aquela que envolve a circulação do sangue do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. E a circulação sistêmica é essa, que, como o próprio nome indica, né, ou periférica, que envolve a circulação, né, de todas as outras regiões, partes do seu corpo e vísceras em direção ao coração, tá bom? E do coração em direção a essas vísceras. Então, é disso aqui que a gente está falando, né, a pequena circulação. O sangue vai sair do coração, aqui inicialmente sai, né, do lado direito do coração, vai em direção aos pulmões, onde acontecem as trocas gasosas, que a gente viu ontem como é que acontecem, né, e aí ele volta agora oxigenado em direção ao lado esquerdo do coração, e daqui vem para o organismo como um todo. Aqui, nessa região que vocês estão vendo como se fosse uma redinha, que é o território que a gente chama de microcirculação, acontecem as trocas, efetivamente, entre tecidos e células e sangue, né, então, aqui acontece a troca de nutrientes, e os resíduos, os restos, especialmente o excedente de fluidos que ficam nos tecidos, são recuperados, né, o excedente de fluidos pelo sistema linfático, e os nutrientes excretas, né, não necessários mais para as células, circulam, né, pelo sistema que está aqui
coloridinho de azul, que é o sistema venoso em direção ao coração novamente. Perdão, e essa circulação aqui que a gente considera, chama, né, de grande circulação ou circulação sistêmica, ao passo que essa em direção aos pulmões e deles para o coração, pequena circulação. Então vamos ver mais um pouco sobre o coração. Da outra vez que a gente falou sobre ele, a gente falou sobre os cardiomiócitos e falou que cada célula muscular, chamada de fibra muscular, e ela é envolta também por um tecido conjuntivo, que a gente chama de endomísio, um conjunto de fibras envolto também por tecido conjuntivo, o coração também envolto todo por tecido conjuntivo, e esse tecido que envolve o coração, né, que forma essa membrana translúcida de tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo que tem como característica, tem uma quantidade pequena de colágeno, um tipo de colágeno diferente desse que a gente encontra de sustentação da pele, por exemplo. Por quê? Porque o coração é um órgão que sofre alteração no seu volume continuamente, né? Então, para que ele consiga fazer essa função, contração, relaxamento, ele precisa estar envolto por um tecido que permita essa maleabilidade, né, essa alteração de forma. Por isso, o tecido conjuntivo que envolve o coração, né, que a gente chama de pericárdio, que é essa membrana que envolve o coração, ela é rica num tecido conjuntivo fibroelástico, né? Então, ele tem fibras, mas especialmente a fibra mais preponderante, aquela que tem maior quantidade, é a fibra elástica. Então, essa membrana que envolve o coração não é simplesmente só, né, tá aqui nessa figura da direita de vocês, né, na apresentação, ela tem a constituição, né, de um tecido conjuntivo, com essa característica de ter mais preponderância de fibras elásticas. É um tecido também vascularizado, como todo tecido conjuntivo, à exceção da cartilagem, né, o único tecido conjuntivo que não é vascularizado. Aqui a gente está vendo essas células aqui, bem grandonas, com citoplasma não corado, né, e o núcleo bem periférico, que corresponde aos adipócitos. E essa região, efetivamente, que é do tecido conjuntivo que envolve o coração. Então, tudo isso aqui é o pericárdio, tá? E a gente tem aqui, ó, bem nessa borda, na parte mais externa, uma camadinha bem fina de tecido epitelial. Por isso que quando esse tecido conjuntivo de revestimento, ele tem uma camada de tecido epitelial, a gente chama ele de mesotélio, né? Essa nomenclatura a gente viu também anteriormente, mas enfim, eu fico repetindo porque já tem um tempo que a gente saiu da dimorfo 1, né? Então, essa estrutura aqui, com o tecido epitelial, que a gente não está visualizando, né, nessa representação, não está chamando atenção aqui para as células que estão onde eu estou passando, aqui o laser, é chamada de mesotélio. Então, o mesotélio é esse tecido, essa membrana de tecido conjuntivo que tem, né, a ela tem associado esse tecido epitelial simples e pavimentoso, tá bom? Então, a gente tem essa membrana, ela também tem duas faces, né? A face visceral e a parietal. A visceral sempre é essa que está em contato direto com a víscera, com o órgão, e a parietal é a parte mais externa, né? Dessas membranas de revestimento, como a gente falou ontem, da pleura. Então, além, né, então, olhando de fora para dentro, a gente tem essa membrana, e se a gente abrisse essa membrana por dentro, a gente veria o tecido que a gente, né, considera como tecido cardíaco, que na verdade, né, a gente tem que lembrar que não é só isso, de músculo que é formado o coração, né, a gente vai ver isso hoje. Então, a gente tem músculo, essas células musculares, né, as fibras musculares, ou células musculares, são aquelas células que a gente viu, né, no outro semestre, que são células afiladas, né, com a característica de fazer aquelas ramificações. Olha só, que a célula, ela faz uma ramificação, tem um núcleo único, central, e a característica de ser estriada. Por quê? Porque dentro dela a gente tem essa estrutura de miofibrilas, né, que envolvem o aparelho de contração e relaxamento da célula, como a gente viu também nas fibras musculares estriadas esqueléticas. Né, a gente tem umas variações em termos de como é que acontece o processo de contração aqui, mas basicamente é o desenho desse sarcômero, né, desse sarcômero que a gente vê aqui, que ao invés de uma tríade, como tem na musculatura esquelética, aqui a gente tem díade, ou seja, tem um túbulo T e um saquinho do lado ali oh meu Deus, guardando, né, cálcio, para poder fazer o processo de contração e relaxamento. E a mesma característica que a gente viu, né, e tem visto em células que precisam ficar fortemente aderidas, né. Imagina se essas células aqui tivessem
uma interação fraca, né, com um tecido que por muitas décadas, né, assim a gente espera, ele contrai, relaxa, então eles têm um atrito muito grande, né, sofrem uma pressão mecânica muito grande, então, para evitar a dissociação de uma célula da outra, a gente tem um processo de junção celular muito bem definido aqui, com muitas junções de oclusão, junções de adesão, né, tem desmossomos aqui, e também não esquecer que a gente tem as junções tipo gap, aquelas junções de comunicação, que quando a gente falou disso da outra vez, eu me lembro que eu comentei que é para facilitar, né, a troca de informação de uma fibra para outra. Então, por exemplo, o sódio que entra aqui despolariza essa fibra, passa para outra fibra, despolarizando a outra nesse processo de transmissão do impulso nervoso, que vai fazer com que esse coração consiga fazer esse movimento de contração, relaxamento de uma maneira totalmente autônoma, né? A gente não tem que ficar mandando comandos, estímulos para isso, né? O estímulo aqui é constitutivo. O estímulo, ele começa no coração, tá? Óbvio que está todo ele também sobre a regulação do sistema nervoso central. Mas quem faz o processo de inervação do coração e responde por essa inervação é o sistema nervoso simpático, né? Então, a gente tem um sistema de condução de impulsos nervosos. Eu botei um texto aqui para vocês. Vocês sabem que eu não gosto, mas eu botei um texto aqui mesmo, só para vocês, para ficar mais fácil de vocês se lembrarem da função, da estrutura que eu quero deixar clara aqui, da estrutura histológica, né, que a gente vai discutir. Então, aqui tem um corte do coração, tá um corte anatômico, né, um corte macroscópico, depois a gente vai ver isso microscopicamente, mas inicialmente para vocês identificarem de que porção do coração a gente está falando. Eu vou começar aqui da veia cava, ó, que eu chamei atenção aqui com essa nuvenzinha verde. Então, por aqui a veia cava superior, por aqui vai chegar, né, grande parte do sangue que vem do seu organismo como um todo, e em resposta a essa entrada de sangue aqui, a gente tem uma pressão. Então, aqui, essa luz um rosa mais escuro, ela tá aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma luz da veia cava, tá bom? É um tubinho, né? Um vaso. Então, entra o sangue aqui e vai cair aqui dentro desse compartimento, que é o átrio direito. Esse compartimento aqui, adjacente a ele, né? É o ventrículo direito. Aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, a gente tem próximo a essa região, quase encostado fisicamente mesmo na veia cava superior, uma região que está aqui delimitada em amarelo, que a gente chama de nódo sinoatrial. Tem gente que chama de nó ao invés de nódo. Ok, também é uma terminologia correta, tá bom? Então, a gente tem esse nódo sinoatrial, ou nó sinoatrial, que vai auxiliar nesse processo de manutenção, né, da ritmicidade do coração. Então, ele vai fazer sístole de diástole, sístole de diástole, sístole de diástole, mas de uma maneira rítmica, de uma maneira com uma frequência que corresponde muito à frequência respiratória, né, para manutenção, então, da pressão arterial. A gente sabe que essa frequência pode se alterar a depender do momento que esse organismo está vivendo. Pode aumentar a frequência cardíaca aqui, né, o débito cardíaco, se, por exemplo, depois que a gente faz uma alimentação. Então, a gente está demandando mais sangue em determinada região do organismo, que é o tecido, que é o sistema digestório. Então, a gente vai aumentar um pouco essa frequência, né, vai aumentar o débito cardíaco para essa região. Então, a gente precisa fazer esse controle, como eu falei, já está bem relacionado, né, com o sistema, especialmente com o sistema simpático, mas a gente tem essa regiãozinha aqui amarela do nódo sinoatrial, que ajuda a manter esse processo de uma maneira homeostática, né, uma maneira equilibrada. Então, esse nódo sinoatrial, na verdade, ele é só um conjunto de células musculares cardíacas modificadas com a capacidade de fazer condução do impulso nervoso. Aqui nasce o impulso nervoso e ele conduz por estruturas que eu já vou mostrar para vocês, que também estão coloridinhas de amarelo aqui nessa representação, tá? Essa região, então, ela é bem permeável ao sódio, então, qualquer alteração de sódio que ela sofra, já que acontece aquele processo de despolarização que culmina, né, com a transmissão do impulso nervoso. E esse nódo sinoatrial, o impulso nervoso que sai daqui,
essa condução desse impulso nervoso, ela segue em direção a essa outra região que eu coloquei, que também é circulada, né, ou chamando a atenção aqui no retângulo azul, que é a região do nodo atrioventricular. Então, o nodo sinoatrial, ele está especialmente relacionado com a condução do impulso nervoso na região dos átrios, tá? Então, ele controla esse processo de abertura e fechamento, sístole e diástole atrial. E em relação ao quem controla, né, a abertura e fechamento, sístole e diástole dos ventrículos, a gente tem essa estrutura que é o nódo atrioventricular. Esse nódo atrioventricular, então, ele recebe esse impulso nervoso vindo do nódo sinoatrial. Ele também vai transmitir esse impulso nervoso, né, porque também sai do potencial de repouso, entra no potencial de ação, enfim, faz a transmissão, né, do jeito que a gente conhece do impulso nervoso. E esse impulso nervoso, ele é conduzido para os dois ventrículos por meio dessas estruturas que estão representadas aqui por essas ramificações em amarelo, que a gente chama de feixe atrioventricular, ou feixe de His. Então, a gente chama de feixe atrioventricular para facilitar no entendimento que saiu aqui, né, recapturou o impulso do átrio e está conduzindo em direção aos ventrículos. Então, essa condução do impulso nervoso, ela começa então nesse feixe de His, ou atrioventricular, e ela vai culminar para chegar bem dentro de cada fibra, então ela vai adentrar nas fibras cardíacas, né, nos cardiomiócitos, por esses prolongamentos aqui que parecem uma cabeleira, que ao final, nessa terminação, né, do feixe de His, que a gente chama de fibras de Purkinje. Então, fibras de Purkinje também são células modificadas. Todas essas que estão em amarelo aqui, então, os dois nódos, né, o sinoatrial, o atrioventricular, o feixe de His, que é essa região mais abaulada aqui, e essas terminações, que a gente chama de fibras de Purkinje, elas são todas células musculares especializadas. Elas não têm um desenvolvimento de miofibrilas para formar aqueles sarcômeros, como a gente vê nas fibras cardíacas, tá? Nos cardiomiócitos. Então, essas células ou fibras musculares cardíacas, elas não são exatamente idênticas, né? A gente tem essas especializações nesses sítios que eu acabei de mencionar, esses 4 sítios, o nódo sinoatrial, o atrioventricular, o feixe, né, atrioventricular, e também aqui na fibra de Purkinje, tá? Então, essas estruturas são células musculares, mas que são especializadas em fazer transmissão de impulso nervoso. Como que a gente vê isso, né, em termos de batimento? Então, o impulso nasce aqui no nódo sinoatrial e é conduzido para o atrioventricular, que por meio, né, da condução desse impulso nervoso via os feixes de His, eles são conduzidos até chegar nessas porções mais ramificadas, que são as fibras de Purkinje. Então, ao mesmo tempo eu consigo fazer a sístole dos átrios, ao mesmo tempo eu consigo fazer as sístoles dos ventrículos, faz com que isso seja simultâneo. Então, a gente vê isso nessa representação, e aqui também, né, num modelo tridimensional, né, do coração. Então, lembrando aqui, eu não estou discutindo essa questão de válvulas, tá? As válvulas cardíacas, tá? Não estou falando aqui de mitral, tricúspide, não, mas vocês sabem, né, os nomes dessas válvulas, e elas participam desse processo, e elas também são inervadas, elas também recebem esse estímulo nervoso para permitir, então, a abertura e fechamento delas, para não haver regurgitação do sangue para a câmara anterior, né? Então, além desse tecido conjuntivo que reveste o coração, do próprio miocárdio, né, que com hoje eu chamei a atenção somente dessas células musculares especializadas, a gente também tem o endocárdio. O endocárdio, ele é o revestimento dos átrios e ventrículos. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que eu mudei a ordem aqui, eu queria mostrar uma coisa antes de falar do endocárdio. Pronto, deixa eu só mudar o slide aqui, só um minuto, por favor. Só voltar antes de falar do endocárdio, eu inverti a ordem aqui, só que eu queria mostrar para vocês, como eu mostrei, né, a membrana, né, do pericárdio, eu queria mostrar também como é que funciona, especialmente aqui essa região de fibras de Purkinje, para vocês verem que a microscopia óptica também a gente consegue perceber a diferença na estrutura entre a célula num cardiomiócito convencional, esse que faz o processo de contração e relaxamento, dessas outras células que são especializadas, especialmente aqui das fibras de Purkinje. Então,
Essa região aqui é a região mais interna do coração, que a gente vai ver a seguir, que é a região do endocárdio. Pronto, essa região mais aqui, à esquerda de vocês, é a região do endocárdio. E toda essa região aqui, ó, que corresponde a essas regiões mais abauladas, né, mais abertinhas aqui, que eu puxei essa seta e estou mostrando aqui do lado, corresponde à região das fibras de Purkinje. E como eu consigo identificar essas fibras de Purkinje? Aqui, entremeando entre a fibra de Purkinje, a gente tem as fibras convencionais do coração, tá? Então, aqui as fibras cardíacas comuns, digamos assim, e aqui, essa região bem tensa mesmo, onde a gente tem o miocárdio. Inclusive, a gente consegue ver essas linhas aqui, ó, que correspondem aos discos intercalares, né? Que é aquelas regiões de comunicação entre uma fibra e outra. Pois bem, vamos voltar aqui para essa região, né, de maior aumento, mostrando uma fibra de Purkinje. A gente veria, na verdade, num menor aumento, assim, as células, né, como a gente costuma ver no tecido muscular, células pareadas em paralelo, né? Uma por cima da outra fazendo fileiras, mas se a gente aumenta isso, é isso aqui que a gente vai ver. A gente vai ver essa estrutura aqui, dentro de uma célula, olha só, essa célula tem um núcleo, mas esse núcleo não é como o núcleo das células das fibras cardíacas, né, dos cardiomiócitos, normalmente, que é central. Aqui o núcleo central, ó, que a gente consegue ver melhor, né? Ela empurra um pouco esse núcleo para a periferia, porque ela é muito rica em glicogênio. Eu estou vendo o glicogênio aqui? Não, eu estou vendo a imagem negativa do glicogênio, né? Eu não usei nenhum tipo de material específico para eu conseguir manter o glicogênio dentro das células, né? Para fazer o processo de coloração. Mas essa imagem negativa aqui corresponde ao depósito de glicogênio. Por que a gente tem muito glicogênio aqui? Porque a gente usa glicose o tempo todo, né? Então precisa o tempo todo de glicose para fazer a condução do impulso nervoso, assim como essas células aqui usam muita glicose, mas é uma glicose mais direta. Aqui a gente tem esse processo de reserva, né? Faz essa reserva sob forma de glicogênio. Então essa célula que você vira aqui, em cortes do coração, com essa região bem clarinha no citoplasma, ela corresponde a uma fibra de Purkinje. Diferente, eu coloquei aqui para vocês verem, para poderem comparar, né? Essa fibra onde eu estou passando o laser aqui, ó, apontando para vocês, essa região aqui que contém uma fibra cardíaca do que a gente chama, né, normalmente de cardiomiócito. Então, aqui é uma fibra rica na formação de miofibrilas que correspondem aos sarcômeros, tá? Então, a gente tem aqui a fibra comum, essa fibra do processo de sístole, diástole, contração, relaxamento, e essa também corresponde a uma fibra cardíaca, porém essa fibra especializada é chamada fibra de Purkinje. Então, uma célula muscular, mas especializada na transmissão do impulso nervoso. Bom, então agora voltando à história, né, do endocárdio, esse é um tecido de revestimento dos ventrículos e dos átrios, né, ele reveste as câmaras cardíacas, e ele é um tecido formado pelo tecido conjuntivo, mas também por esse tecido que está aqui, né, em contato direto com a luz vascular. Lembrar que o coração é um vaso, né, um vaso modificado, então a gente tem essa superfície aqui em contato direto com a luz, que a gente consegue ver uns núcleos bem pequenininhos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Pronto. Essas regiões aqui, onde eu estou passando a mãozinha aqui, essa região correspondendo ao núcleo das células que formam esse epitélio, que a gente chama de endotélio também. Todo epitélio que reveste o vaso sanguíneo é chamado de endotélio. E como o coração é um vaso, embora seja, né, a sua estrutura esteja modificada, ele também tem um endotélio de revestimento, que é essa regiãozinha, que é essa camada de tecido simples. E o endotélio sempre, né, um tecido epitelial simples e pavimentoso. Em alguns momentos ele pode ser cúbico. Em alguns outros locais específicos, especialmente órgãos linfóides, a gente chama de cúbico alto, porque ele é um epitélio cúbico, mas as células são bem grandonas e tem um papel fundamental, enfim, especialmente em processos de circulação de células do sistema imune, mas não vem ao caso agora para a gente discutir. Então, a gente tem esse endotélio, e abaixo dele esse tecido conjuntivo. O que eu estou vendo aqui, essas células fusiformes, os fibroblastos, né, que vão manter esse tecido conjuntivo. Então, toda essa região aqui que eu coloquei dentro da chave, ó, tudo isso aqui corresponde ao nosso endocárdio. E essa região aqui, para baixo, toda ela que vocês estão vendo, corresponde ao miocárdio. Então, a gente está vendo aqui fibras musculares com o núcleo central. Aqui uma fibra muscular, eu não estou vendo o núcleo, mas eu estou vendo, olha só, aquele processo de ramificação, né, que é característico de uma célula
muscular cardíaca, que também o processo de ramificação dessa célula. Então, até aqui tudo bem, pessoal? Eu vou seguindo, tá? Se vocês não me interromperem, eu Professora? continuo. Oi. Qual a diferença entre endocárdio e endotélio? O endocárdio, ele é formado pelo tecido epitelial, que a gente chama de endotélio. Então, a sua dúvida maior talvez seja entender o que é um endotélio. Então, vou explicar o que é um endotélio. O endotélio é um termo que a gente usa para o tecido epitelial simples e normalmente pavimentoso, como eu disse, tem alguns locais específicos que ele pode ser cúbico, mas sempre é um epitélio simples. E todo epitélio, lembra que ele está sobre, né, um filete de tecido conjuntivo, que a gente chama de lâmina basal. Então, esse epitélio, com essa lâmina basal, a gente chama e reveste todos os vasos sanguíneos, a gente chama de endotélio. Então, ele está presente em artéria, em capilar, em veia, tá? Então, essa estrutura de revestimento dos vasos. O que é revestimento? Lembra que o vaso sanguíneo como se fosse um tubo. E essa parte onde passa o sangue, que é a luz vascular, ela tem contato direto aqui, ó, passa o sangue aqui, e essa regiãozinha onde eu estou passando o laser aqui corresponde ao endotélio, esse tecido epitelial de revestimento. Então, todo vaso sanguíneo, ele vai ter esse tecido epitelial de revestimento sobre ele, né, sobre essa região da luz. E aí, o endocárdio, ele é formado por endotélio, então, um tecido epitelial simples e pavimentoso, com sua lâmina basal, mais essa região uma região maior aqui, essa região toda, que é formada por o tecido conjuntivo fibroelástico, aquele mesmo tipo de tecido conjuntivo que eu falei que tinha lá no pericárdio. Significa que é um tecido conjuntivo propriamente dito, aqui é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, não é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, normalmente ele é frouxo, olha a quantidade de células que ele tem, mas aqui a gente não vê muitas fibras muito rígidas, como a gente tem em colágeno, por exemplo. A gente tem aqui, especialmente, uma preponderância, uma maior quantidade de fibras elásticas para permitir. Lembra que essa câmara aqui, ó, quando o sangue entrar aqui, vai encher, ela vai expandir, vai aumentar, vai aqui para os lados, né? Vai para um lado e vai para o outro. Então, para permitir que ela possa se estender, esse tecido aqui é elástico, né? Para permitir esse processo de abertura, de relaxamento. Depois, quando ele contrai, diminui de tamanho de novo. Então, fica nesse vai e vem, contração, relaxamento, né? Que corresponde à sístole e diástole. Então, o endotélio é o tecido de revestimento dos vasos sanguíneos, incluindo o coração, que corresponde a um tecido epitelial simples, pavimentoso e sua lâmina própria. Só isso. Mas o endocárdio, ele é formado pelo endotélio, que é esse tecido epitelial que eu acabei de dizer, mais o tecido conjuntivo. Por isso que eu coloquei a chave aqui, mostrando que ele corresponde a toda essa região. Tudo bem? Quem perguntou? Tudo bem, professora. Obrigada. Por nada. Então, seguindo, a gente vai precisar muito desse entendimento do endotélio, porque a partir de agora a gente vai falar basicamente dos vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, especialmente dessa região aqui, ó, da microcirculação. A gente chama de microcirculação realmente porque os vasos são bem pequenininhos e por conta disso eles vão permitir trocas, né, entre os tecidos e as células, entre o sangue, tecidos, sangue e célula, né? E eles, pelo menos praticamente todo ele, né, do sistema sanguíneo, é revestido pelo endotélio. Então, a gente tem, de novo, né, essa característica da macrocirculação, que corresponde aos vasos maiores que 0,1 milímetro, então, vocês verem que não é tão grande assim, né, a gente já considera macrocirculação. E dentre eles estão as arteríolas, que são artérias pequenas, as artérias musculares e as artérias elásticas, também as veias musculares. Eu vou detalhar cada um desses para vocês, tá? Só estou dizendo aqui o que está englobado na macrocirculação. E na microcirculação, a gente tem arteríolas pequenas, os capilares e as vênulas. Então, o que é importante dessa região da microcirculação? Essa região de macrocirculação é uma região de condução do sangue. Ela só conduz, mas aqui não há troca, não sai daqui glicose, não sai daqui hormônio, não sai daqui sódio, não sai daqui nenhum tipo de elemento, nem água, em direção ao tecido.
consequentemente em direção à célula, né? Toda essa troca acontece nessa região aqui que a gente vai chamar de microcirculação, ok? Então, a gente vai ficar atento a essa região aqui de microcirculação, porque é a região onde que acontece esse processo, né, de trocas entre tecidos e o sangue. Então, a grosso modo, o que a gente vai ver vai ser isso aqui. A gente vai ter vasos maiores, que vão se ramificar em vasos cada vez menores. Por quê? Porque esse vaso maior, que são os vasos que a gente chama de vasos eferentes, são aqueles vasos que saem do coração, são os vasos arteriais, eles são vasos normalmente de maior calibre, que vão se ramificando, ó, ramificando, e cada vez formando ramos menores, até formar esses ramos bem fininhos que a gente vai chamar de capilar. Capilar é como se fosse mesmo, né, dessa estrutura, comparando como se fosse um fio de cabelo, só que ele ainda é mais fino que um fio de cabelo, tá? Então, as artérias, normalmente, elas saem de maior para o menor diâmetro. Esse símbolo aqui é de diâmetro, tá? Então, maior para menor diâmetro. Ao contrário, esses capilares vão ficando tão fininhos que vão se fundindo e formando agora o lado que a gente vai chamar, né, de ramos venosos. Então, eles vão se fundindo e formando estruturas maiores, ó, vão se juntando, vão se fundindo, formando estruturas cada vez mais calibrosas, até formar vasos de grande calibre. Então, saem de vasos de menor para maior calibre, para maior diâmetro. Esses vasos são os vasos venosos, são as veias, né? Só que a gente hoje vai distinguir a veia nos seus calibres, porque elas vão receber nomes distintos para o calibre que elas apresentam. Então, eu quero chamar de novo a atenção para a microcirculação, a gente vai falar nisso aqui de novo, esse mesmo slide eu vou usar ele daqui a pouco, quando a gente terminar de estudar isso aqui, né, de conhecer os capilares. Então, das artérias bem fininhas, aquelas mais fininhas, a gente vai fazer um processo de ramificação e formar essa rede aqui, que parece uma rede mesmo, né, de capilares, com esses poros aqui no meio, na verdade não são poros, são regiões abertas, né, onde fica aqui o tecido, então aqui tem um monte de célula, né, então na desenha não estão representadas as células, mas aqui os capilares estão envoltos, né, próximos às células. Então, para permitir exatamente ele entregar para essas células, né, os nutrientes saírem desse sangue, chegarem nas células, e também a célula pegar esse produto que ela não precisa mais, o produto de excreção dela, e jogar aqui para dentro do sangue para ele ser retirado desse ambiente. Então, a gente tem essa estrutura capilar, antes, normalmente, de virar um capilar, quando a gente está falando aqui de lado arteriolar, lado arterial, a gente tem um adensamento de músculo liso nessas regiões que a gente chama de esfíncter. Então, vocês devem ter estudado os esfíncteres, né, o esfíncter pilórico, por exemplo, esse esfíncter que a gente tem aqui bem na região do cardio, né, do estômago. Então, a gente tem esses esfíncteres naturais, né, macroscópicos, mas a gente também tem esses esfíncteres microscópicos. Então, eles evitam que deixam o sangue passar em direção ao capilar, mas não deixa ele voltar em direção às artérias. Uma vez que saiu daqui do leito arterial, ele não volta mais, tá bom? Então, a gente tem aqui essas regiões de esfíncteres, que são adensamentos de fibras musculares, assim como acontece nos macroscópicos, né? Então, o sangue circula, acontece a troca de nutrientes, por isso que ele deixa nas representações, de ter essa coloração avermelhada, meio rosa, e começa a ter essa coloração mais azulada, né, para representar o sangue venoso, né. Normalmente é tradicional você usar vermelho para sangue arterial e azul para sangue venoso, enfim. Então, aqui o sangue venoso, né, por que venoso? Porque já trocou com o tecido aqui nutrientes, oxigênio, agora ele está mais rico em gás carbônico, ele está mais rico em substâncias de excreção, por isso que ele muda de cor, e aí ele vai se fundindo, ó, vai juntando um com o outro, formando um vaso mais calibroso, e aí, nesse conjunto aqui, se funde também formando esse vaso, e aí vai formar as vênulas, que são os vasos venosos menores que a gente tem. Então, arteríolas são os menores vasos arteriais, vênulas, os menores vasos venosos. E entre um e outro a gente tem os capilares que comunicam, porque o sistema circulatório sanguíneo é um sistema fechado, ele começa e termina lá no coração, né? Então a gente vai discutir tudo isso aqui. Então vamos falar dos capilares. Os capilares, eles são formados só por uma camada de células. Mas vamos lembrar, pessoal, que a gente está considerando o nosso organismo, é um organismo tridimensional. Então a gente tem
profundidade, né? Largura, altura e profundidade. Então, aqui é uma representação de um capilar, mostrando que ele só tem uma camada de células, ó. Mas como é uma estrutura tubular, ele faz esse desenho de círculo, né? Então, uma célula que abraça a outra, interage com a outra, na verdade, melhor dizendo, né? Uma célula interage com a outra nesse formato aqui, ó. Então, ele está mostrado aqui no seu eixo longitudinal, aqui também no eixo longitudinal, mas lembrando, aqui a gente está conseguindo ver o núcleo dessa célula, essa célula inteira aqui onde eu estou passando laser. Isso aqui é uma célula endotelial, é uma célula epitelial, né? E aqui tem uma outra célula do lado dele, mas é sempre o endotélio, é sempre um tecido epitelial simples. E na maior parte das vezes esse formato da célula é pavimentoso, como está representado aqui, ó. Uma célula, outra célula do lado, mas não tem estratificação, não fica uma célula em cima da outra, né? É sempre uma célula do lado da outra, um tecido epitelial simples, formando esse tubo, e em azul representado aqui, né, em ambas as representações, a gente tem essa lâmina basal, sempre, porque o epitélio sozinho não se nutre, então ele sempre precisa desse tecido adjacente a ele, esse tecido estrutural, né, um tecido de suporte, que é o tecido conjuntivo, mas é um tecido conjuntivo bem fininho, que é essa que a gente chama de lâmina basal. Então, debaixo aqui de cada célula epitelial, a gente tem essa lâmina basal. Então, o capilar é formado só disso. A gente pega um epitélio, um endotélio, né, e dobra ele. Então, pegou o epitélio com a lâmina basal e faz esse ducto aqui, esse tubo. Mas não minimiza a função do capilar, ou, ou veja o capilar só pela sua estrutura. Ele é uma estrutura muito simples. Por quê? Por que ele tem que ser tão fininho, pessoal? Porque a gente viu ontem, na função de troca gasosa. O que acontece aqui é que esse epitélio, ele tem troca, né? Daqui saem substâncias, de dentro aqui né, da corrente sanguínea, saem substâncias em direção ao tecido, e sai aqui do tecido e entra no vaso também, no capilar, né? Para ser retirado dali. Aqui não considere só as excretas, não, as células que estão produzindo os hormônios, né? Elas também, que é uma substância importante, uma substância nutriente, uma substância sinalizadora, ela vai sair aqui também de dentro de uma célula e sofrer difusão aqui para dentro, ou difusão ou transporte de outra forma, né, para aqui para dentro do leito vascular, que é dentro de um capilar. Então, por isso que é tão fininha essa parede capilar, né? Se for como a gente daqui a pouco vai ver as artérias, especialmente a aorta, que tem 70 camadas, por exemplo, de fibra muscular, como é que esse nutriente vai conseguir se difundir? Ele se perde lá no meio do caminho, né? É utilizado pelas células lá embaixo. Nunca vai chegar na corrente circulatória. Então, todo vaso sanguíneo capilar, né, que está relacionado diretamente com essa função de troca, ele é assim mesmo, essa mesma estrutura, o endotélio dobradinho, fazendo um caninho. Mas veja aqui ó, a informação que eu coloquei para vocês, a rede de capilares alcança até 96 mil quilômetros no seu corpo. Se você colocasse em linha reta, daria, né, os capilares, um atrás do outro, assim, daria 96 mil quilômetros. Então, é muito potente esse processo de vascularização micro, né, de microcirculação, ou de vascularização. Então, a gente tem normalmente, né, de duas, para fazer um tubinho aqui, olha, precisa de 2 ou 3 células para ter o calibre, né, para ter um calibre, um corte transversal, tá, de um capilar. Mas eu fiz questão de escrever aqui em corte transversal para vocês não acharem que tem 3 células, isso é um capilar, não é isso não. 2 a 3 células, se a gente abrisse aqui o capilar no meio, ó, como aqui está aberto, a gente veria que para fazer essa parede dele aqui, a gente precisaria, para fazer esse tubo, né, precisaria juntar 2 até 3 células para ter o diâmetro de um capilar, ok? Então, considerando corte transversal. Então, os capilares, basicamente, são formados por células endoteliais. O endotélio, em cima dessa regiãozinha cinzenta que está aqui embaixo, que é o tecido conjuntivo, que a gente chama de lâmina basal. Então, ele é formado pelas células endoteliais, e as células endoteliais, como células epiteliais que são, elas se mantêm unidas pelas pelos complexos juncionais. Os complexos juncionais são, por exemplo, o desmossoma, as junções aderentes, as junções de oclusão, as junções de comunicação, as junções tipo gap,
né, que fazem essa interação e juntam uma célula com a outra, né, até como aquelas junções interdigitantes. E assim também, para ela se ligar, né, no tecido conjuntivo aqui embaixo, a gente tem os hemidesmossomos, né, além das junções de adesão que também ficam aqui embaixo, né, no contato da membrana basal com o tecido conjuntivo. E dentro dessa célula, como é que essa célula é? De uma maneira geral, ela é bem rica em organelas de síntese e de transporte. Por quê? Porque dentro dela, você está vendo essa estrutura que tá aqui chamadas de corpos de Weibel-Palade. Esses corpos que estão aqui representados por essa estrutura, parecendo uma berinjela, né, essa cor meio rosa mais escuro, são grânulos de reserva dessa célula, assim como outros também aqui, ó. Mas eu vou chamar a atenção, esses aqui são aqui especificamente para essa linha que está pontilhada, representando um processo de fagocitose que essa célula fez, lembrando que aqui, ó, na superfície da célula, tem contato direto com o sangue, então ela está pegando nutrientes, fazendo transporte e transportando aqui para dentro do tecido. Tirou do sangue, passou dentro da célula e jogou aqui no tecido, né, para outras células se nutrirem, né. Então, voltando a essa estrutura aqui, esses corpos de Wade-Palade, ele tem especialmente duas substâncias que vocês vão discutir melhor, vão aprender melhor em outras disciplinas, mas são moléculas de adesão, uma chamada P-selectina, que quando necessário essas células passam a expressar, por isso que está sempre pronto aqui, ela passa a expressar essa P-selectina, que é onde as células como o neutrófilo, os monócitos, vão se aderir para sair do sangue e passar aqui para dentro do tecido. Para ele se ligar, né, nessa célula aqui, ele vai precisar de substâncias, de moléculas de adesão como a P-selectina. A P-selectina é somente uma delas, né, a gente tem uma série delas que vai fazer esse processo. E também um fator chamado fator de Fonfolibran. Esse fator de Fonfolibran é uma substância que está relacionada com o processo de coagulação sanguínea. Então, quando essa célula aqui se rompe por algum motivo, né, tem uma pressão arterial aumentada, então o sangue está passando com muita pressão em cima dessa célula, ela se rompe ou se destaca mesmo, se descola, como se fosse assim, tá? Do tecido epitelial aqui adjacente, pode liberar essa substância, né, romper, liberando esses grânulos e liberando, então, o que está dentro, como, por exemplo, o fator de Fonfolibran. Isso ativa a cascata de coagulação. Significa, esse vaso está com problema, o sangue não pode passar aqui agora, a gente vai coagular o sangue enquanto a gente faz esse processo de reparo. Depois, isso aqui, fisiologicamente, é desfeito nesse coágulo e aí o sangue continua circulando, ok? Na verdade, não é um coágulo, não é um trombo. Dentro da célula, dentro do vaso sanguíneo, no organismo vivo, se o sangue coagula, a gente não chama de coágulo, chama de trombo, mas essa nomenclatura a gente vai ver em patologia. Então, basicamente, um capilar é formado por células endoteliais, mas não somente por elas, tá? Então, a gente tem as células endoteliais, aqui tem duas, né, para formar esse diâmetro aqui do vaso, e embaixo dela a gente tem o tecido conjuntivo, que é a lâmina basal, e olha só essa célula que está aqui destacada em vermelho. Essa célula destacada em vermelho é chamada de pericito, peri de periferia, cito de célula, ele está próximo, está na periferia dessas células. De que células? Das células endoteliais. E o que ele faz? Esse pericito, ele é uma célula que auxilia no processo de renovação. Qualquer dano que aconteça aqui, nesse epitélio, lembra que é um epitélio simples, não tem células aqui tronco, tá? Quem vai estimular o processo de duplicação das células são os pericitos, assim como ele também consegue produzir fibras como laminina, fibronectina, o próprio colágeno, que são pertencentes à lâmina basal, que são pertencentes ao tecido conjuntivo. Então, essas células é como se fosse um coringa, né, para o processo de renovação vascular. Aqui eu estou mostrando para vocês um tipo de capilar que tem, então, a estrutura do capilar toda, é só isso aqui, tá? É um endotélio com a lâmina basal, mas próximo a ele a gente tem um músculo liso, que ajuda nesse processo, então, de condução, né, de contração do vaso para fazer essa condução dele, né, do sangue no leito vascular, lembrando que o sangue sempre circula num sentido apenas, né, do coração, sai do coração e volta para o coração, então é sempre um sentido unidirecional. A função dessas células endoteliais, gente, essas células endoteliais, elas têm muitas funções, elas são extremamente versáteis, né, então a primeira delas é permitir a troca entre o sangue e os tecidos, inclusive naquela foto, naquele esquema que eu mostrei para vocês, tinha lá, né, um movimento de transitose, né, que é quando a comunicação ou
Oh, Jesus, a transferência, né, de substâncias de um compartimento para o outro, passando dentro da célula. Então, ou a gente também, né, pode acontecer por um processo de fagocitose. Então, ali formando a vesícula e transportando do sangue em direção aos tecidos, essas trocas gasosas, como a troca gasosa também que a gente viu ontem, né, por dentro do endotélio vascular, passa o CO2 ou passa o oxigênio. Então, uma das funções dela é fazer troca entre o sangue e os tecidos. Uma outra função é converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, aqui acontece a conversão de uma molécula, de uma proteína produzida. Eu não vou ficar entrando nesse nível de detalhe fisiológico, não, senão daqui a pouco estou dando aula de sistema urinário e de pressão arterial, mas a angiotensina 1 é uma das proteínas que é necessária para fazer a manutenção da pressão arterial. A gente tem um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, onde a renina, como o nome lembra, ele é produzido no fígado, nessa proteína, e para ela ter a função, né, de conseguir chegar lá nos rins, de novo, ela é produzida nos rins, mas ela ativa proteínas produzidas em outros locais, e ela vai conseguir fazer, para ela conseguir fazer com que os rins recebam a informação de que ele tem que guardar mais água, para fazer a manutenção da pressão arterial, tá? Então, uma das proteínas relacionadas com esse processo de manutenção da pressão arterial é a angiotensina. Ela é produzida dessa forma, a angiotensina que a gente chama de angiotensina 1, só que é uma forma que não é funcional. Quando a gente precisa que ela se torne funcional, a gente converte ela de angiotensina 1 em angiotensina 2. E quem faz essa conversão é aquela enzima que eu falei ontem, né? Que é a ECA, ou que é a enzima conversora da angiotensina, ou ACE, com a nomenclatura em inglês que a gente tem usado para poder falar, né, do mecanismo de entrada do SARS-CoV-2 nas células. Então, aquela enzima lá que faz essa conversão da angiotensina 1 para angiotensina 2. E ela está presente nas células endoteliais também, além, né, daquelas células que a gente vê lá no pulmão, que são os pneumócitos tipo 2. Então, a outra função dessas células endoteliais também é fazer uma inativação de fatores que levam ao processo de coagulação. Então, como uma proteína circulante também chamada de trombina. Então, essa proteína, ela causa o processo ela participa do processo de coagulação sanguínea, então de fazer o sangue deixar de ser fluido, né, e tornar-se uma estrutura sólida. Então, essa inativação, quem faz são as células endoteliais. Também inativam prostaglandinas, que são moléculas que participam também desse processo de coagulação sanguínea, processos que estimulam a inflamação. Quem controla isso também são as células endoteliais. Vocês vão conhecer em detalhes essas funções nos momentos oportunos, né, nas disciplinas. Elas quebram a gordura para fazer lipólise, né, fazendo a lipólise para guardar, armazenar a gordura sob forma dos seus monômeros, né, monoditriglicerídeos, por exemplo, e o ácidos graxos, né, para serem utilizados para a célula. Conseguem produzir também fatores que são vasoativos. O que são fatores vasoativos? São aqueles que controlam o calibre do vaso, né? Nesse caso aqui eu dei exemplo do óxido nítrico, que é uma substância que faz o processo de dilatação. Então, eu estou precisando de mais sangue para eu fazer isso, eu preciso aumentar o diâmetro do meu vaso para passar mais sangue. Aí eu começo a produzir e liberar essa substância chamada óxido nítrico, tá? E pelo simples fato, o simples fato de a gente ter aqui na superfície do vaso sanguíneo, essas células, elas não saírem desse lugar, e isso já faz com que ela tenha uma função antitrombogênica. O que significa isso? Toda vez que a gente fala em trombogênico, gênus é de origem, né, de origem dos trombos, então origem do processo de solidificação do sangue, o fato de a gente ter essas células simplesmente funcionando adequadamente já faz com que o nosso sangue flua, né, seja fluido. Se a gente perde uma dessas células aqui, a gente, por meios que também a gente discute posteriormente, ele ativa a cascata de coagulação das células e faz o sangue se coagular. Então, o fato da gente ter uma proteção, um revestimento do vaso sanguíneo, por si só já é suficiente para falar com o sangue assim, ó, vai fluindo, meu filho, vai andando por aí, fluido, tá? Do contrário, quando a gente perde esse revestimento do vaso, a gente ativa a coagulação sanguínea. E a gente tem esses capilares no nosso organismo como um todo, porque eles são responsáveis pelas trocas, né? Mas eles têm características distintas, né? Caracterizado em 4 tipos de capilares,
O primeiro deles são chamados capilares contínuos, ou capilares somáticos, somos de corpo, né? Ele é um capilar contínuo, significa que ele não tem poros. Então, quando a gente olha nesse esquema aqui, vou até já aumentar ele de uma vez, a gente tem, ó, uma célula, uma região, sempre uma região mais abaulada, tá, gente, no capilar, que é onde fica o núcleo. E depois ele é bem fininho, porque ele faz a projeção do citoplasma dele, aqui, ó, para formar o círculo. Olha aqui, esse capilar, por exemplo, o diâmetro dele é tão pequenininho que é o diâmetro de uma célula só. A gente viu em outros momentos que tem, por exemplo, aqui você tem essa célula e tem uma outra aqui que não está aparecendo no núcleo. A gente precisa que tem uma junção entre uma célula e outra. A gente tem aqui duas células para fazer o capilar, mas pode ter até três. Então varia de 1 até 3. Esse aqui, por exemplo, só tem uma célula sozinha fazendo o capilar. Então, quando a gente olha, então a gente tem a membrana da célula, né, do endotélio, e debaixo dele a gente tem essa estrutura aqui que corresponde à lâmina basal. Pronto. Não tem nenhum espaço. Então, tudo que vai sair daqui do sangue e vai vir aqui para os tecidos, necessariamente tem que passar por dentro do endotélio. O que significa dizer? Significa dizer que vai ter um processo aqui de seleção do que pode entrar. Só pode entrar aquilo que essas células conseguirem fazer o processo de fagocitose, por exemplo, ou se tiver um receptor específico para fazer o transporte para essa célula. Então, o que vocês estão vendo aqui na ponta da seta, ó, essas estruturas vesiculares, esses círculozinhos aqui, essas estruturas vesiculares, né? Falar o nome correto, são substâncias que foram absorvidas aqui do sangue e estão sendo transferidas, vão ser transferidas especialmente para o tecido. Olha, aqui é célula-tecido, olha só, que vocês estão vendo aqui, velocidades. Possivelmente isso aqui é um corte de um tecido com velocidade, então pode ser o rim, mas não é esse tipo de capilar que tem lá nos rins, mas pode ser no intestino, por exemplo. Então, a gente tem aqui o tecido e aqui o vaso, né, o vaso capilar. Então, o sangue sai nutriente aqui do sangue e passa para dentro da célula para depois ir para o tecido. E esse capilar que não tem nenhum tipo de orifício, né, de poro, ele é chamado então de capilar contínuo. Então, o que vai passar para tecido necessariamente tem que passar dentro da célula, da célula capilar. E aqui, mostrando para vocês um prolongamento, fica parecendo que aqui a gente tem duas camadas de célula, né, então como se fosse uma estratificação, mas não é, só tem um pericito por célula, por capilar, né, e aqui essa célula aqui é um prolongamento de um pericito, tá? É aquela célula que eu falei para vocês que é fundamental para a manutenção da integridade vascular, já que ela estimula o processo de renovação. E onde que a gente encontra esse tipo de capilar contínuo, né? A gente tem esse capilar nos músculos, nos tecidos conjuntivos, nas glândulas exócrinas e no tecido nervoso. Por que que tem desse tipo no tecido nervoso? A gente discutiu lá quando a gente falou em barreira hematoencefálica, porque para entrar no cérebro tem que estar muito, muito bem selecionado. Então, necessariamente, não vai passar nenhum buraquinho aqui para falar, vou dar uma de boba aqui, vou passar nesse cantinho. Não, não tem isso. Ele tem que passar necessariamente por dentro da célula, ser filtrado, e ainda lembra que depois ele ainda tem que passar por dentro do astrócito, né? Até chegar no neurônio, por exemplo. Mas, a gente tem aqui, então, as exceções para esse tipo de capilar, que são por não passarem, né, de não passarem necessariamente por transitose, que tem que passar necessariamente por um processo mais rígido de seleção, que é o que acontece no encéfalo, como eu acabei de dizer, na membrana hematocefálica, no timo, nos testículos, que essa também tem uma barreira, né, hematológica para proteger as gônadas, tá? Porque nessas regiões a gente tem faixas de oclusão maiores. A gente, inclusive, vai ver isso aqui quando a gente for falar em órgão reprodutor, tá? No sistema de reprodução masculino e feminino, óbvio que os testículos a gente vai ver masculino, né, mas a gente vai chamar atenção para essa região de seleção, uma região de adensamento maior de zonas de oclusão que vai impedir qualquer tipo de trânsito por entre as células, né? O que significa por entre as células? Entre uma célula e outra, tem que passar necessariamente dentro da célula, tá? Então não passa nos processos de junção celular, passa necessariamente dentro da célula. O outro tipo de capilar que a gente tem são os capilares fenestrados. Olha a diferença daquele capilar anterior para esse aqui. Deixa eu aumentar também um pouco para facilitar vocês para verem isso aqui, né? A gente tem esse processo, ó, que é
a própria membrana celular, tá dando para ver aqui, ó, a membrana, e aqui outro conjunto de membranas. A gente pode chamar de membrana aqui porque a gente está vendo em microscopia eletrônica, tá? Por isso que eu trouxe todas as fotos de capilar aqui com microscopia eletrônica, para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui também está mostrando só uma célula capilar, ó, olha só a região do núcleo dele mais abaulado, onde tem as organelas complexos de Golgi, por exemplo, né? Então, aqui o núcleo, um núcleo ativo, com poucas regiões de heterocromatina, a maior parte aqui está eukromatina. Então, quando a gente faz essa projeção do citoplasma aqui para fazer esse círculo, né, para fazer o diâmetro do capilar, a gente percebe que ele não é totalmente igual, não é homogêneo. Tem regiões, ó, que tem mais citoplasma e tem regiões que parece que nem tem citoplasma. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Aqui, pronto, consigo. Tem regiões que parece que nem tem citoplasma. A única barreira que tem entre o sangue e o tecido são duas barreiras, na verdade, né? É a própria membrana plasmática da célula endotelial. E debaixo dela, onde tem duas setas apontando, essa faixa contínua aqui é a lâmina basal, tá? Então o sangue é filtrado aqui, ó. É como se fosse um filtro mesmo, né? Como aquele do coador de café. Então a gente tem aqui o sangue dentro do capilar e o que vai filtrar, o que vai selecionar, o que vai dizer o que pode sair do sangue em direção aos tecidos é esse processo aqui, que é envolvido simplesmente pela membrana da célula. Aqui também está dando para a gente ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais ainda, não. Estou no máximo de aumento. Aqui a dupla camada lipídica, ó, mostrando a membrana bilipídica, mas com um pouquinho aqui, né, uma diferença um pouco maior nesse processo das duas unidades de membrana, e tem lugar que parece que só tem uma membrana única, uma linha apenas. É essa região aqui, e aqui embaixo a lâmina basal, ó, o tecido conjuntivo. Então a gente está vendo aqui, de novo, né, a membrana da célula e aqui embaixo, nessa linha contínua, a lâmina basal, o que vai selecionar o que vai sair do sangue em direção ao tecido é isso, é essa membrana, a própria membrana da célula endotelial. Então, ele vai permitir uma troca muito rápida de substâncias entre o sangue e o tecido, né? Aqui a única barreira que tem é isso. Eu tenho tamanho, tenho carga suficiente para passar, tenho afinidade lipídica, né, ou proteica para poder passar nessa região, pronto, então eu consigo passar. Então, ocorrem as trocas aqui nesses tecidos, especialmente no rim, o processo de filtração do sangue acontece aqui, né, dessa forma, o sangue vai passar aqui, vai continuar, e aquilo que vai perder, que eu não preciso usar, ele pode sair por aqui. Então a gente vai perder coisas pequenas, vai perder um pouco de glicose, que a gente recupera depois, nós vamos discutir na próxima aula como é que acontece isso, vai perder água, né, e necessariamente isso que a gente quer, né, perder um pouco de água, enfim. Então nos rins vai acontecer esse processo de filtração, no intestino também acontece esse processo de trocas, né, porque aqui, especialmente, vai e volta, tá, gente? Pode entrar no sangue também. Então, aquelas moléculas um pouco maiores que a gente absorve, que a gente tem do processo de absorção do nutriente, né, decorrentes da nossa alimentação, ele também consegue entrar no capilar, né? Lembra que é uma via de mão dupla. Saem nutrientes do sangue, mas também pode entrar nutrientes para o sangue, como acontece nos intestinos, e também produtos de excreção da célula, que pode ser simplesmente produto de excreção, produtos tóxicos, digamos assim, para a célula, como produtos de secreção, como hormônios, né? Então, tem essa troca contínua entre o sangue e o tecido. Então, esses aqui são chamados de fenestrados, mas tem livros que vai trazer essa nomenclatura como fenestrados com diafragma, né? É como se tivesse uma membrana aqui, que é a membrana da célula, que eles chamam como se fosse um diafragma, tá bom? E a outra terminologia, são 3 nomes possíveis, é chamá-lo de visceral, porque ele está nessas vísceras mesmo, né? Especialmente nos rins e nos rins e no intestino, especialmente no intestino delgado. E aí a gente tem o que não tem esse diafragma. Ele tem essas fenestrações, mas a membrana da célula é como se ela fosse descontínua, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o maior aumento. Então, ó, de novo, ó, membrana celular, aí faz aqui um pacotinho, fica sem membrana. Ó, a gente não consegue visualizar a membrana da célula, porque a membrana se fragmenta, forma fenestras, forma poros. E aí, então, a única barreira que a gente vai ter, a única, vai ser a lâmina basal. Então, os nutrientes vão sair daqui, e aí, se tiverem afinidade aqui na membrana basal, eles passam, extravasam do sangue em direção ao tecido e vice-versa. Isso aqui também acontece nos rins, exclusivamente nos rins, num local específico chamado de glomérulo, tá?
A gente vai aprender o que são os glomérulos renais na aula de urinário, não se preocupem. E eu vou chamar atenção para esse tipo de capilar lá de novo, para vocês se lembrarem. Ó, lembra dos capilares fenestrados sem diafragma? Pronto, aqui que acontece, tá? Então, aqui sem diafragma. Por quê? Porque não tem segmento da membrana plasmática das células endoteliais. Está desnudo, né? Não tem nenhuma parte do endotélio aqui, somente lâmina basal. E aí o último tipo de capilar são os capilares chamados de sinusoides. Esses aqui, quando eu penso em capilar sinusoide, a primeira palavra que vem na minha cabeça é fígado, porque ele acontece no fígado também nos órgãos hemocitopoéticos, e vocês vão entender porque é importante ele acontecer nesses dois sítios especialmente. Olha só a cara dele num desenho esquemático. Você tem aqui eles colocaram 4, né, que está errado, porque são desenho esquemático, né, mas seriam 3, o máximo número de 3 células para poder fazer esse diâmetro aqui do capilar, e vocês veem como a membrana, olha, é irregular, tem lugar que não tem membrana, não é membrana, não, perdão, não tem lâmina basal, que é exatamente o que acontece. Então, é o maior, é o dos capilares que tem mais diâmetro, por isso que aqui tem representação de 3 células, aqui 4 células, mas eu estou dizendo já para vocês que está errado, né, o desenho esquemático eu não tinha percebido, senão não tinha nem colocado, são só 3 células no máximo aqui, então, a gente estava vendo até agora a maioria deles com uma célula só, né, mas pode variar de 1 e 2, e aqui vai variar de 2 a 3, nunca vai ter uma célula só para formar um capilar sinusoide, para formar esse diâmetro. Então, por ele ser maior, a velocidade de fluxo dele é menor. Quanto maior o diâmetro do vaso, mais devagar o sangue vai passar nele, tá? E essas células endoteliais, então, elas formam uma membrana descontínua, igual a gente viu lá nos capilares fenestrados sem diafragma. Então, a gente tem aqui, ó, a membrana celular, lugar sem membrana celular. Mas além de não ter, tem locais que não tem membrana celular, tem locais que não tem membrana basal também. A membrana também é descontínua, ó, aqui. Totalmente como se fosse só o citoplasma da célula quase em contato aqui com o órgão, né, com o sangue diretamente. Na verdade, a gente tem um pouco de membrana aqui, mas ela é descontínua, tá? Só tem um conjunto de membranas aqui nessa região. Então, é onde acontece isso no fígado e nos órgãos hemocitopoéticos, então facilita muito as trocas de metabolismo. Lembra que o fígado é um órgão de detoxicação, é um órgão de metabolismo intenso. E o que são esses órgãos hemocitopoéticos? São órgãos que produzem ou que circulam muito as células sanguíneas. Então, para facilitar mesmo, né, a saída de células aqui, ó, de dentro do vaso, em direção ao tecido, tá tendo um processo aqui inflamatório lá no meu dedão do pé, porque eu bati o dedão. E o que vai acontecer? Essas células daqui, dentro do sangue, vão ter que sair para poder fazer esse processo inflamatório, para evitar, né, que esse negócio se propague, esse processo inflamatório. Então, a saída das células fica muito mais fácil. Por quê? Porque tem espaço aqui para ela passar, inclusive nem tem lâmina basal, ela não tem que degradar, liberar enzima para degradar, formar uma projeção, fazer um pseudópodo para poder empurrar uma célula epitelial de um lado para o outro, não precisa. Preciso liberar enzima para quebrar a matriz aqui, as fibras de laminina, fibronectina, colágeno, não preciso, porque é descontínuo. Então, facilita o processo de transmigração das células nesses locais, tá bom? Então, essas são as funções primordiais dos capilares. Eu coloquei esse quadro aqui para vocês que está resumindo, então depois vocês leem, porque é tudo que eu falei agora, tá? Então, isso aqui é só para compilar, para facilitar para vocês imaginarem como é que funciona, que os fenestrados está dizendo os dois, que tem ou não tem diafragma, tá? Por isso que a gente está aqui vendo 3 nesse quadro, 3 tipos, mas na verdade os fenestrados podem ter diafragma ou não, né? Diafragma é aquele que tem aquela partezinha da membrana plasmática ainda revestindo em cima da lâmina basal, e os fenestrados sem diafragma, aquele que não tem, né, que acontece nos glomérulos renais. E aí, pessoal, seguindo aqui na microcirculação, mas para finalizar a microcirculação em termos de capilares, porque a gente ainda tem outras coisas para falar, a gente tem, deixa eu chamar a atenção aqui, nem todo capilar, ele transporta o mesmo volume de sangue o tempo todo. Tá? Então, acontece um processo de regulação da circulação. Então, vai ter mais sangue no local que está precisando. Agora, a gente acabou de, até quem tomou café da manhã, tem 2 locais, né, que estão necessitando mais de sangue agora. O sistema digestório e o seu cérebro, né? Quem não tomou café da manhã está precisando de mais sangue somente na região do sistema nervoso, porque você está num processo de aprendizado, de estímulo contínuo. Né? Você está estimulando porque está chegando sempre aqui agora, vocês estão assistindo por uma tela, então vem esse estímulo físico, né, dessa liberação de energia, de luz, que vem para o seu cérebro, formação de imagem, minha voz chegando até vocês, enfim,
são vários estímulos. Então, nessa região, a gente está gastando mais sangue. Então, os nossos capilares do sistema nervoso estão recebendo mais sangue do que outras regiões. Agora, por exemplo, eu estou sentado, alguns de vocês devem estar deitados. Enfim, não importa a posição que a gente esteja, tem órgãos nossos que agora praticamente não estão trabalhando. Então, essas regiões estão recebendo menor quantidade de sangue, tá? Então, a ejeção, o processo de contração que vai encher o capilar, vai estar mais ativo nessas regiões de demanda, né? Que tem mais demanda de trabalho, tá bom? Em alguns locais, por exemplo, só para finalizar essa questão de capilar, a gente não tem capilar, tá? Poucas regiões. A gente tem uma região, uma estrutura que a gente chama de anastomose arteriovenosa, que acontece diretamente. Então, a gente sai de uma arteríola bem pequenininha e já vira logo uma vênula, né, que é uma veia bem pequenininha, tá bom? Esses locais eu deixei claro, eu deixei aqui para vocês, o músculo esquelético não significa que lá não tem capilar, tem também, mas nesses locais também acontece essa anastomose, tá bom? O músculo esquelético, e na pele das mãos e dos pés acontece isso. Talvez por isso que a gente resfrie mais rapidamente as mãos e os pés, porque a troca ali é mais intensa, tá? Então, acontece essa anastomose. Então, vou seguindo aqui, já que ninguém interrompeu até agora para fazer nenhuma pergunta, vou só tomar uma água para seguir com vocês aqui. Não se preocupem que é bem provável que eu não consiga finalizar essa aula, talvez, e aí a gente continua na próxima aula, vocês não vão ter prejuízo nenhum de conteúdo não, tá? Eu quase morri do coração para dessa aula hoje. Fiquei muito tensa, porque eu não consigo, se eu fosse voltar para casa, ia atrasar do mesmo jeito. E essa bendita falta da internet foi terrível. Pronto. Então, vamos seguir aqui. Os vasos de maior calibre, a gente vai envolver aqui tanto o lado arterial como o lado venoso, mas a gente vai começar a falar das artérias, tá? E a gente vai começar das artérias de menor para o maior calibre. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é que todo vaso aqui, à exceção dos capilares, né, que só é formado pelo endotélio. Quando a gente fala endotélio, significa que a gente está falando tecido epitelial simples, pavimentoso e uma lâmina basal. Então, a palavra endotélio substitui lâmina basal mais tecido epitelial simples e pavimentoso. Então, ele é só formado pelo endotélio. Lembrando que tem o pericito também, né? Mas a estrutura básica dele é o endotélio. Nos outros vasos arteriais e venosos, a estrutura não é assim tão simples, né? A gente tem 3 camadas normalmente, e essas camadas podem variar, especialmente do lado venular, tá? Por isso que eu vou começar a falar de artéria, porque as veias são mais simples em termos estruturais do que uma artéria. Então, especialmente para as artérias, a gente tem 3 camadas. Essa camada que tem contato direto com a luz do vaso, né? Que é a camada que a gente chama de íntima, exatamente por isso, porque tem contato direto com o sangue. O que essa camada íntima, ou túnica íntima, ela tem? Ela é formada pelo endotélio, então tem o epitélio, simples e pavimentoso, em cima de uma lâmina basal, e debaixo dele, a gente tem uma camada, que a gente chama de camada subendotelial, que é formada por tecido conjuntivo. E dependendo do calibre, ou seja, do tamanho do vaso, a gente pode ter esse negocinho parecendo um sobe e desce aqui, que é chamada lâmina elástica interna, tá? Que auxilia nesse processo para abertura e fechamento da luz, tá? Então, ela auxilia nisso, aumentar ou diminuir a luz aqui. Depois, debaixo dessa camada íntima, a gente tem uma camada que a gente vai chamar aqui de camada média, tá desse lado. Essa camada média vai variar bastante de tipo de artéria para tipo de artéria. É essa camada, na verdade, que diz para você se uma artéria é muscular ou se ela é elástica. Nós vamos discutir esse aspecto. Então, a camada média também está entremeada por tecido conjuntivo. E também pode ter fibra, né, músculo liso e fibra elástica, que a proporção aqui vai dizer se é uma artéria muscular ou uma artéria elástica. E por fim, esse vaso é sempre revestido por um tecido conjuntivo, reveste o vaso como um todo, né, em todo o seu diâmetro, todo o seu comprimento. Então, é a que a gente chama de túnica ou camada adventícia, que é formada por tecido conjuntivo. E aqui o colágeno é um colágeno diferente, né, do colágeno da pele, né, no colágeno tipo 1 nem tipo 4, é colágeno tipo 3, tipo 7, por exemplo. Então, são colágenos distintos, mas é colágeno. Então, a gente tem aqui de novo, olha, camada íntima, que é o endotélio, que é o tecido epitelial, mais a lâmina basal, tudo isso junto, que é a camada íntima. E depois a gente tem a camada média, que pode ter maior quantidade de músculo, de fibra muscular ou de fibra elástica, né?
E por fim aqui, a camada adventícia. Então, a camada íntima, eu deixei aqui para vocês o que é que está com o componente dela, que eu acabei de dizer, né, a célula endotelial, apoiada em uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que é a lâmina basal, e a camada subendotelial. Então, isso tudo aqui do endotélio, mais o tecido conjuntivo, a gente vai chamar de camada íntima. E em artérias, a gente ainda pode encontrar aquela camada que não está representada aqui, tá? Está só representada nessa figura anterior aqui, que esse sobe e desce aqui, ó, que a gente chama de lâmina elástica interna. Eu vou mostrar no próximo slide. Pronto. Vou mostrar aqui logo nesse slide, é melhor. Então, nesse slide anterior e nesse agora, eu deixei aqui, ó, escrito o que é a camada íntima, o que corresponde à camada íntima, que eu só tinha falado, né, mostrado na figura. Agora eu deixei em texto para vocês, a camada média, a camada adventícia. Mas vocês leem aqui, eu prefiro mostrar nas figuras, né, para ficar lendo aqui, vocês leem sozinhos, precisa da gente aqui, né, de professor. Então, olha só, a camada íntima é tudo isso aqui, ó, que está dentro do círculo. O que tem na camada íntima? O endotélio, que é formado pelo epitélio, mais a sua lâmina própria, um tecido conjuntivo que a gente chama de subendotélio, e ainda essa camadinha aqui que está em azul, que é formada por fibra elástica, que a gente chama de fibra elástica interna, ou túnica elástica interna, tá bom? Isso aqui. E depois, abaixo da camada íntima, a gente tem essa camada que a gente vai chamar de camada média, cujo tamanho vai variar muito de acordo com o calibre do vaso. Então, se for um vaso que a gente chama de grande vaso, como é o caso da artéria aorta, das safenas, por exemplo, a gente vai considerar que isso aqui, essa camada aqui, pode chegar até 70, a gente vai ver entre 40 e 70 camadas. Então, se for uma artéria elástica, como é o caso da aorta, ela pode ter até 70 camadas sobrepostas. Eu vou mostrar a foto para vocês, fotomicrografia, 70 camadas de fibras elásticas. Ao passo que as artérias musculares, por exemplo, como a femoral, a gente tem, ao invés de ter esse predomínio de fibra muscular lisa, a gente vai ter predomínio de fibra elástica, a gente vai ter predomínio de fibra muscular lisa, tá? Vai ter mais músculo do que fibra elástica. Então, essa camada média, a gente vai ter uma variação aqui, né, em termos de proporção de músculo para fibra elástica. E finalizando ela, não está mostrando aqui, mas a gente tem em vasos de médio para grande calibre, uma túnica elástica externa. Tem essa aqui que é a túnica elástica interna, depois tem uma outra aqui também, ó, túnica elástica externa, separando a camada média dessa camada mais externa aqui, que é a camada adventícia, ou túnica adventícia. O que tem aqui? Tem colágeno, aqui, por exemplo, representando colágeno tipo 1, e fibras elásticas. Então, por quê? Porque o vaso aumenta em comprimento e aumenta em diâmetro, né, quando chega mais sangue. Então, ele também tem que ter uma certa elasticidade. Não pode ter uma rigidez. Muito pelo contrário, né, a rigidez do vaso sanguíneo pode causar, por exemplo, ruptura e os processos que a gente vai conhecer futuramente como infartos e hemorragias. Então, depois a gente vai discutir esses aspectos patológicos, agora a gente está falando no que é o mundo perfeito, né, funcionando tudo adequadamente, esse vaso sanguíneo tem essa camada toda aqui que é de tecido conjuntivo. E em vasos maiores, pessoal, a gente vai encontrar dentro da camada de ventícia muitos vasos, que a gente chama de vasa vasorum, que significa literalmente vaso dos vasos. São vasos que nutrem o vaso. Porque quando o vaso é tipo um capilar, o sangue passa na luz dele aqui e o nutriente pode nutrir a própria célula endotelial. Quando ele é uma vênula ou uma arteríola que tem 2, 3 camadas, até 5 camadas de célula só, por difusão ele se nutre, né? O sangue, os nutrientes saem aqui do sangue e nutrem essas células. Mas, imaginem vocês 40, 70 camadas, 20 camadas de células aqui, ou de fibras elásticas. Quem vai nutrir tudo isso? Quando sai daqui o nutriente, chega até aqui no meio, já se perdeu o nutriente, todas as células utilizaram. E essas outras? Então, você tem nutrientes vindo aqui da corrente circulatória diretamente, da luz do vaso, mas também tem nutrientes que vêm desses vasinhos que estão dispostos na camada adventícia, chamados de vasa vasorum. Aqui a gente tem representação aqui da camada média, então representando uma artéria muscular, e aqui desse outro lado uma artéria elástica. Aqui também esse rosinha, ó, são fibras musculares, mas vocês veem que predominantemente a gente tem fibras elásticas, por isso que é uma artéria chamada de artéria elástica.
No caso das veias, é muito difícil a gente encontrar uma veia elástica. Normalmente as veias são musculares, tá? Mas eu vou chamar a atenção disso também. Então, vamos ver do menor para o maior diâmetro, né, dos vasos arteriais. A gente vai falar primeiro das arteríolas, né? Tem um diâmetro que é menor do que 0,5 milímetro e tem uma camada subendotelial muito, muito fininha. Então, quando a gente olha aqui, a gente não vê a camada subendotelial. Eu vejo só essa camadinha aqui que fica parecendo a lâmina elástica interna, né? Basicamente é isso que eu consigo ver. Então, aqui nesse outro corte, mostrando um outro, né, um outro tipo de corte, mostrando com outra coloração também, eu consigo ver as células endoteliais, ó. Só uma, duas, três, aqui a célula, perdão, as células endoteliais, mostrando que é errado. Células endoteliais aqui na luz, e aqui 1, 2, 3 núcleos dessa camada, e debaixo dela mais camadas, ó. Então, aqui a gente tem 2 camadas de célula, isso aqui é uma arteríola. Essas arteríolas, então, na camada média dela, a gente pode ter 1 a 2 camadas de células musculares lisas. E por fim, bem fininho, que a gente quase não está percebendo aqui, porque a coloração não foi para evidenciar isso, o tecido conjuntivo da camada adventícia. Mas nessa aqui, opa. Ixi, meu Deus, onde que eu tô? Essa aqui. Pronto. Nessa aqui a gente consegue ver todas as 3 camadas. Então, nesse corte. A gente consegue ver, olha só, vamos aprendendo já aqui como é que a gente identifica a artéria, tá? A luz normalmente é regular. O que é regular? Mais lisa aqui, olha, uma luz regular. Você passa um círculo, como se você fosse desenhar livre, né, de uma mão livre um círculo. Essa primeira camada que a gente não está enxergando aqui, mas consegue ver melhor nessa foto da direita de vocês, ó, células, que são as células endoteliais. E debaixo dela, esses núcleos bem maiores aqui, né, núcleos fusiformes, que são das células musculares lisas. Vocês percebem que tem aqui, ó, 2 camadas. Por quê? Porque eu consigo ver uma camada aqui e outra em cima dela. Então, aqui tem 2 camadas de células musculares. E aqui embaixo, essas fibras aqui, correspondem ao tecido conjuntivo. Então, eu vejo muito claramente aqui a camada íntima e a camada média, e também aqui a camada adventícia, nesse corte à sua esquerda. Agora, no corte à sua direita, eu consigo ver a camada íntima, a camada média, a camada adventícia, parece que se misturou com o resto do tecido, e isso é muito comum em artéria, tá? Na artéria a gente vê uma luz regular, consegue ver muito nitidamente a camada média, mas a camada adventícia, em relação à camada média, ela é menor. Então, a camada média, ela é maior do que a camada adventícia, tá? Então, se você botar aqui para medir o tamanho da média e medir o tamanho da adventícia, você vai ver que a média é maior. Na artéria, a gente vai ver que depois na veia isso vai mudar. Olha aqui, de novo, ó, camada íntima, mostrando aqui a lâmina elástica interna, muito claramente. Dá até para ver uns núcleos aqui em cima do endotélio, e aqui dá para ver 2 camadas de fibra muscular. Na verdade, parece que é 3, ó. 1, 2, 3. São 3 mesmo. 1, 2, 3. São 3 camadas de células, e no entorno dela aqui o tecido conjuntivo que se mistura com o tecido conjuntivo da matriz extracelular, tá? Então aqui, por exemplo, eu não sei distinguir com vocês onde é adventícia e onde é o tecido conjuntivo da matriz extracelular. Então, não sei onde é matriz e onde é adventícia. Mas então aqui abaixo do tecido muscular, a gente tem o tecido conjuntivo. Pode dizer. Professora, licença, sempre a camada íntima vai ser mais corada? Não. Olha aqui na sua esquerda desse que eu estou mostrando agora, a camada íntima aqui está clarinha, ó. Vai ser corada quando a gente conseguir fazer uma coloração para fibras elásticas. Aí a gente consegue chamar atenção para ela. Nesse aqui de baixo também a gente consegue ver a camada íntima, que a gente consegue ver o endotélio. Eu estou vendo bem clarinho aqui, não sei se você está conseguindo ver, eu estou passando a mão, tem uma linha clara, ó. Isso aqui que é a lâmina elástica interna. Mas ela não está sobressaindo na coloração, mas aqui é a lâmina elástica interna. Aqui a coloração foi específica para a fibra elástica, por isso que ela está aparecendo tão bem assim. Mas nem sempre ela vai ser a mais escura, não, tá? Vai depender do tipo de coloração que a gente vai utilizar. Obrigada. Por nada. Então, eu vou mostrar várias fotos, tá, para vocês. Porque é o único jeito da gente aprender a distinguir um vaso de outro é vendo, praticando bastante. Então, as artérias, a gente viu ali as artérias, as arteríolas, né? Que eu só chamei de arteríolos, porque se a gente fosse estudar detalhadamente, a gente teria arteríolos de pequeno, médio e grande calibre. Então, não vale a pena a gente entrar nessa minúcia, eu só quero que vocês entendam o que é uma arteríola, né? De 1 a 2 camadas de células musculares lisas e tal, bem
bem, se vocês conseguirem entender isso para mim, eu estou feliz mesmo, porque isso vai ajudar vocês no futuro. E as artérias de pequeno calibre, então já não é mais arteríola, são artérias de pequeno calibre que variam de 2 a 5 camadas. Então, de 1 a 2 camadas, arteríola. De 2 a 5, artéria de pequeno calibre, tá? Ou tem gente que prefere chamar de grande arteríolas. Eu prefiro chamar de artéria de pequeno calibre, mas não está errado chamar de grande arteríola, tá? Alguém quer falar? De novo. Professora, então aquela que a senhora mostrou no slide anterior, que tinha 3 camadas, ela já é a artéria grande? Essa azul que a senhora mostrou? Não. Boa pergunta aqui, sabe por quê? Porque vai depender não só do número de camadas, a gente usa essas características de falar de 1, 2 camadas aqui para facilitar para vocês, mas num conjunto, veja que o nome aqui é arteríola, e aqui o nome também é arteríola, não é? Que pode é um sinônimo dela, arteríola é outra arteríola. O que acontece aqui, que quando você chega a 3 camadas, de uma camada só, você chama arteríola de pequeno calibre. De 2 até 3 camadas, é essa arteríola aqui, ó, essas que a gente estava vendo agora. Arteríola de médio calibre. Quando passa de 3 a 5, que a gente chama de grande calibre. Então, esse número de 2 e 3, ele pode ser comum para pequenos, de pequeno calibre, ou para médio calibre, de 2 até 3, certo? A partir, para grande calibre, perdão, de 3, a partir de 3 sempre vai ser grande calibre. A partir de 3, igual a 3 pode ser médio, ou dependendo da luz aqui, dessa luz que a gente tenha, a gente pode considerá-la também de pequeno calibre. Então, por isso que eu tirei essa distinção de 1 a 2, 2 a 3, de 3 a 5, para facilitar para vocês. De uma maneira geral, de 1 a 2 a gente vai chamar só de arteríola, e a partir de 2, né, até 5 a gente vai chamar só de artéria de pequeno calibre ou grande arteríola. Mas você está certa, se eu classificasse isso aqui, ó, como eu teria que chamar de arteríola de médio calibre, porque eu estou vendo aqui 3 camadas, tá? Você conseguiu me entender? Consegui, professora. Obrigada de novo. Por nada. Então, essa arteríola de pequeno calibre, ela tem as mesmas características, né, de um vaso arterial. O endotélio que a gente está vendo só com essas pontinhas pretas aqui, ó, onde está essa cabeça de seta mostrando. E debaixo dela, o tecido conjuntivo, que a gente chama de camada subendotelial, a gente não está vendo porque ele é muito fininho. E o que a gente está vendo aqui, ó, se sobe e desce, parecendo um tobogãzinho, ó, se sobe e desce, vai e vem, é a lâmina elástica interna. E depois dela, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 camadas de músculo liso. Isso aqui caracteriza, então, uma artéria de pequeno calibre. E depois dele, olha, essa coloração ficou muito legal, porque a gente consegue ver, inclusive, a camada adventícia. E também mais fácil ver a camada adventícia aqui, pessoal, porque do tecido conjuntivo a gente está ligando, essa arteríola está irrigando o tecido muscular. Então, são tecidos bem distintos. Quando esse vaso está dentro de um tecido conjuntivo, aí é mais difícil a gente saber onde que é adventícia e onde que é a matriz extracelular, né? Mas quando o tecido é diferente, como é o caso aqui, ó, músculo, e aqui tecido conjuntivo, a gente consegue distinguir facilmente o que é adventícia. Então, camada íntima, que vai até a lâmina elástica interna, camada média, que corresponde às fibras musculares, mas a gente vê essa parte rosinha mais claro aqui, que tem fibra elástica também, e essa região mais externa aqui, que é a camada adventícia. Pela mesma forma aqui, ó, uma luz regular, uma lâmina elástica interna, a túnica média, aqui é um pouco mais difícil a gente contar os núcleos seguidamente, né? Acho que só nessa região de que eles colocaram uma legenda, mas possivelmente tem até 5 camadas, né? E aqui no entorno dela, o tecido conjuntivo corado com azul de alciã, que deixa muito claro o colágeno. Então, ele evidencia o colágeno, por isso que a gente está conseguindo ver melhor. Então, a camada adventícia, média e a camada íntima. Aqui a gente vê um outro vaso que a gente não vê nenhuma camada que não seja um endotélio, né, que não seja a camada íntima, então isso aqui é um capilar e aqui uma arteríola. Um outro jeito de cortar essa mesma, tá, ó, artéria de pequeno calibre ou grande arteríola, exatamente a mesma. O que a gente está vendo aqui é um corte transversal, né, quando você pega o tubo e corta ele na horizontal, e esse aqui a gente fez um corte diferente, a gente não, né, o autor fez um corte diferente, fez na vertical. Olha como é que muda um pouco esse processo para a gente avaliar, né? Mas eu estou mostrando para vocês porque na lâmina, né, na realidade, a gente consegue ver dos dois jeitos.
Lembrando que os vasos, eles fazem um enovelamento, assim, um em cima do outro, então, às vezes, quando a navalha passa, ele vai fazer cortes transversais e longitudinais, às vezes, no mesmo vaso. Então, a gente está vendo aqui vários tipos de vasos, ó. Eu estou passando o laser aqui, ó, onde a gente só vê uma camadinha com 3 células, ó. 3 células são suficientes para fazer um diâmetro. Capilar, capilar, capilar. Um capilar, outro capilar. Agora aqui eu já consigo ver fibra muscular. Olha como é que a parede é mais espessa. Isso aqui já é uma arteríola, naquela de pequeno calibre, com uma camada de célula muscular lisa só. E essas aqui, que nesse lado eu consigo contar um núcleo, 2, 3 e 4 aqui. Então, 4 camadas já corresponde à artéria de pequeno calibre, já que varia de 2 a 5 camadas de músculo liso. E as células que eu estou vendo aqui, ó, com esse núcleo bem fusiforme, que a cabeça de seta está mostrando, essa cabeça de seta está mostrando as células endoteliais, tá? E aqui a gente está vendo o endotélio vascular. Então, é só para mostrar para vocês que nem tudo é tão perfeitinho, sempre assim, mais fácil da gente identificar. Normalmente, a gente sempre estuda usando corte transversal. Mas, às vezes, na prática, lá quando a gente recebe uma biópsia, por exemplo, a gente vai receber também cortes longitudinais. Então, a gente precisa se adaptar à forma de interpretar o órgão cortados de várias maneiras, né? E aqui, de novo, um capilar, ó. Capilares, capilares. Professora, esses espaços brancos é o quê? Eu vou passar a seta e você me diz qual que é o espaço branco aqui, por Não, exemplo. dentro dessa meia-lua. É, essa aí. Aqui? Isso aqui são gotículas de gordura. Isso aqui é a luz do vaso. O que você está vendo em vermelho que eu estou passando aqui agora, redondinho, são as hemácias. Essa célula roxinha são leucócitos. Tá? Aqui, ó, leucócito. Esse leucócito, inclusive, está aderido aqui na célula endotelial. Está colado aqui na célula endotelial. Porque possivelmente essa célula expressou aquela P-selectina que eu falei lá atrás, uma molécula de adesão que deixa a célula se aderir aqui. E aqui, ó, esse leucócito. E essas partezinhas brancas que não foram coradas é gotícula de gordura. A gordura está sendo transportada no sangue. Então, agora seguindo, deixando essas artérias pequenas de lado e passando para órgãos mais calibrosos, a gente vai ver as artérias de médio calibre. Essas de médio calibre, elas podem ter até 40. Então, daquelas de 5 camadas, a gente vai pular para 40. Entre 5 e 40, a gente vai chamar já de médio calibre. Eu não vou contar com vocês esse tanto de camada aqui não, porque é muita, né, gente? Vamos combinar que aqui tem muita camada, ó. São muitas camadas. Com certeza até mais de 5 e menos do que 40. Então, esse aqui a gente vai chamar de vaso de médio calibre. Então, a gente também, né, continua a mesma estrutura. Aqui a camada ou túnica íntima, que tem um endotélio, e aqui a gente consegue ver esse sobe e desce da lâmina elástica interna. Então, debaixo da lâmina elástica interna, a gente tem a túnica média. Para cima dela, a túnica íntima, né? Então, a camada média e o endotélio aqui, a camada adventícia que tem muitos vasorum, os vasos que irrigam os vasos. Por quê? Porque as artérias de médio calibre, como eu tinha falado anteriormente, não pode se nutrir somente pelo sangue que vem passar na luz do seu vaso, né? Ele precisa de nutrição adicional. Então, dentro dessa camada adventícia agora, a gente passa a ver vasos que vão nutrir esse vaso também. Então, vasos que nutrem o vaso são chamados de vasorum. E esse tecido que a gente está vendo aqui é músculo, tá? Então, esse vaso sanguíneo está dentro de um tecido muscular. E além, né, dessas de grande calibre, que vão até 40, a gente tem essas que vão entre 40 e 70. Essas de grande calibre, olha só, eu também não vou contar com vocês, porque, né, olha só, a gente vai se perder no meio dessas camadas, né, número de camadas aqui de fibras elásticas. Aqui eu tenho sempre mostrado para vocês vasos musculares, ó, esse vaso que é um vaso elástico. Esse é um corte de artéria aorta. A artéria aorta, isso está escrito errado aqui, então lá no meu, eu já botei para vocês a apresentação, depois eu corrijo no outro momento. Já botei para vocês essa apresentação lá no AVA, né? Só está faltando agora essa discussão nossa aqui, né? Mas o material, os slides já estão disponíveis lá. Então, tá errado lá. Essa artéria aorta, ela é uma artéria elástica, por que será? Por que a artéria aorta não é uma artéria muscular? O que vocês acham? Alguém tem alguma opinião a respeito? Como é que vocês acham que funcionam essas artérias
estão próximas, por exemplo, aqui do músculo gastrocnêmio, esse aqui da batata da perna. Será que são artérias elásticas ou artérias musculares? O que vocês acham? Eu acho que são elásticas, professor. As da região do gastrocnêmio? Eu acho que as artérias são mais elásticas devido à força do sangue, não? Que ela tem que transportar. Pois é, só que vamos pensar aqui comigo de outra forma, então. Quem está falando comigo, por favor? Eu estou parecendo aquele povo que trabalha no rádio, né? Oi, Jaqueline, estou parecendo um povo que trabalha no rádio, né? Quem está falando? Então, Jaqueline, quando você considera que você tem aqui uma musculatura, né? Então, o vaso está num local e que você está vindo com sangue contra a gravidade. Então, está lá embaixo no seu corpo, tem que voltar para o coração. Ele precisa contrair com mais força. Então, normalmente, esses vasos são vasos que são musculares. Ao passo que a artéria aorta acabou de vir de um músculo, o sangue acabou de vir do músculo que é o coração. Jogou com toda a força para fora, pof, fez lá o processo de contração, o processo de sístole do ventrículo esquerdo e mandou lá para o tronco aórtico esse sangue. Se esse vaso também fosse muscular, o sangue ia sair com muita pressão ainda, mais pressão do que já sai do coração. Isso podia causar rompimento, um atrito maior aqui, ó, no endotélio, e quando tem um atrito maior, uma pressão arterial aumentada, o que pode acontecer é que essas células do endotélio podem se destacar, elas podem descolar aqui da lâmina basal. E isso por si só já é o suficiente para você ter um processo aqui de solidificação do sangue, que é o processo de coagulação vascular, formação de trombos. Então, pessoas que têm pressão arterial descompensada, elas são mais propensas a desenvolver trombos, desenvolver êmbolos, né? Então, vão desenvolver estruturas, o sangue solidificado, que pode impedir, ou atrapalhar, pelo menos, né? Dificultar a passagem do sangue aqui fluida, né, de uma maneira fluida. O que vai acontecer nesses vasos, então, elásticos, como é o caso da artéria aorta, é que ela vai conseguir compensar, modular a pressão com que o sangue sai do coração. Então, ela consegue distribuir para os seus principais ramos, né, esse sangue que está saindo do coração. Então, esses vasos que às vezes recebem maior volume, mas tem que passar para vasos menores para fazer o processo de ramificação, eles são vasos elásticos, para conseguir fazer esse processo de modulação da pressão com que o sangue sai, com que o sangue entre no seu leito, né? No caso específico aqui, que a gente está falando da artéria aorta, essa pressão que sai do bombeamento do cardíaco, tá? Então, ela sai com menor, com grande velocidade. Para controlar essa velocidade de pressão, a gente tem um vaso elástico. Então, esses vasos de grande calibre, eles variam entre 40 e 70 camadas aqui na sua camada média, e claro, que por isso também eles têm uma adventícia bem desenvolvida, com bastante vasa-vasorum, né? Então, aqui outra foto, né, mostrando a artéria elástica. Então, a gente vendo aqui o número de camadas de fibras elásticas. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês verem o que é TI, TM e TE, que são a túnica média, íntima média adventícia, né? Aqui, túnica adventícia, coloquei TE, gente, olha só. Estava meio atrapalhada, né? Escrevi ali faltando um R aqui, mas tudo bem, são erros que acontecem, eu estou me corrigindo aqui, tá? Porque túnica adventícia, eu não sei porque que eu digitei o E ao invés de A, não. Então, quando a gente olha essa túnica, né, essa camada média, em maior aumento, a gente vai ver isso aqui, ó, essa múltipla quantidade, né, de fibras elásticas, mas intermeando aqui, se tivesse sido, né, essa aqui é a coloração específica para fibra elástica, mas se fosse uma coloração tipo hematoxilina e eosina, no maior aumento a gente conseguiria ver também umas fibras musculares aqui no meio dessas fibras elásticas, mas o predomínio, né, sem sombra de dúvidas, é de fibras elásticas, né, já que essa aqui é uma artéria elástica. Professora, eu tenho duas dúvidas. Pois não, pode falar? Então, todas as artérias que ficam debaixo, para a parte de baixo do nosso corpo, elas vão ser musculares? Não, nem toda artéria que está debaixo, na parte inferior, é artéria muscular. As veias, sim, todas são musculares, as artérias não necessariamente. A gente vai ter, deixa eu ver uma aqui que é elástica lá embaixo. Eu sei peraí, deixa eu só descer aqui, eu tô tentando ver a árvore vascular aqui na minha cabeça, tá? Então, vem a artéria femoral, depois... Olha, essa artéria, vou começar de cima para baixo. A aorta é elástica, essa das ilíacas é elástica,
essas intercostais, inicialmente elas são elásticas, depois que elas se tornam musculares, então esse é o primeiro ramo principal, é muscular, depois elástico, as ilíacas também são elásticas, oh meu Deus, como é que é o nome dessa aqui? A safena é elástica. Agora, lá na perna, no momento eu não me lembro de nenhuma, mas nem todas são musculares, não. Mas eu vou me certificar disso e te respondo. Pode ser? Quem que é mesmo que tá falando? Adriane. Adriane. Então, como é que eu não decorei sua voz, né, Adriane? É. Então, E a outra é, como é que eu diferencio a camada, a artéria média e a grande? Eu vou ter que ficar contando as camadas? contando as camadas. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Você conta até umas 20 e você dobra ali, né? Tem mais ou menos essa quantidade, é média. Passou daquilo lá, você conta até um terço dela, né? Se tiver em torno de 15, 20, aí você já sabe que ela é de grande calibre. Se você contou, chegou em 20 mais ou menos e viu que é basicamente a mesma quantidade para cima, você sabe que é média. A gente não conta um por um, não. Mesmo porque bom, eu tô falando porque eu recebi era biópsia, essas coisas, né? Então você já sabe basicamente do órgão que é, porque você não recebe só o vaso. Aqui eu estou mostrando para você só o vaso, a gente recebe o tecido inteiro, né? Então você consegue identificar que órgão que pertence, então você consegue fazer essa avaliação melhor. Artéria elástica dos membros inferiores para responder para a Adriane. Pronto, Adriane. Não vou me esquecer disso, eu posso botar lá também no grupo. Pronto, então aqui é uma artéria de grande calibre, só que aqui ao invés de uma artéria elástica, a gente tem uma artéria muscular, que inclusive continua com músculo, ó, e a adventícia é só essa parte aqui de baixo. Camada íntima, terminando aqui com a lâmina elástica interna, aqui a camada média, e aqui inclusive o músculo tá meio, parece que se soltando, né, tá meio quebradinho, e aqui para baixo, a gente tem a camada adventícia. Inclusive, aqui não está mostrando os vasovasórum dessa camada adventícia, parece que era aqui que eles iam mostrar, mas saiu da fotografia, né? Outra artéria muscular, mas aqui é de médio calibre, olha. Claramente aqui não tem 40 camadas, né? Nem muito menos 70. Então aqui a gente tem uma camada muscular. Aqui a gente consegue ver, inclusive, aquela lâmina elástica externa, ó, esse sobe e desce aqui, ó. Lâmina elástica externa e depois a adventícia. E aí, deixa eu ver as horas. 9 horas. Pronto. A gente vai ter que parar por aqui, né? Mas as artérias musculares fazem como a gente tá falando de artéria muscular, fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui é uma foto real, tá? A gente tem, né, alguns tipos de instrumento que a gente consegue, né, seguir, fazer uma gravação em tempo real, né, de contração muscular, que a gente consegue, contração muscular aqui na vasculatura, né, a gente consegue visualizar como é que acontece o processo de circulação sanguínea, e é bem assim mesmo, ó, você sai de vaso menor, era um vaso de menor calibre, ó, parece que vem em fila indiana, uma hemácia depois da outra, e aqui em vasos maiores a gente já tem um bololô, umas células misturadas, mais de duas por causa do calibre, mas essas de menor calibre é uma célula, né, após a outra, e ela juntando aqui, eu sair desse ramo com esse outro ramo aqui, a gente está fazendo um vaso maior. Então, aqui é uma contração de uma artéria muscular. E aí, essas definições aqui para terminar a artéria, eu faço com vocês na aula de segunda-feira, né? Segunda-feira que a gente tem aula agora, outra aula teórica. Eu me desculpo hoje por essa confusão aí na internet, mas acho que todo mundo já deve ter passado com problemas de internet, né, pessoal? E eu não sou diferente de vocês, eu vim para a universidade, nem beijei minhas filhas de manhã, que eu falei, eu não posso me atrasar para a aula, eu cheguei aqui 10 para 7, o porteiro não estava, tive que sair catando o porteiro, depois eu não consegui a internet, e acabei atrasando um monte a aula, sendo que eu estava aqui disponível, mas enfim, essas coisas acontecem, tá? Eu só estou explicando isso para não mostrar que parece que eu fui displicente, mas não foi displicência em momento nenhum, foi realmente um problema técnico aqui, mas pelo menos a gente conseguiu ter a nossa aula, né? Ficou faltando um pedaço dela, mas a gente complementa na segunda-feira, tá bom? Não se preocupem, que a gente vai ver tudo que é preciso no momento, em tempo adequado, tá? Então, se ninguém tiver pergunta, eu vou finalizar a gravação, mas se tiverem, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações. Ninguém quer fazer pergunta? Opa. Então, ok, pessoal, obrigado pela participação de vocês, e a gente não se vê hoje, né, lembra que eu falei que a aula hoje vai ser gravada, a aula prática, né,
Então, eu vou passar para vocês a gravação da aula prática e a gente se vê na segunda-feira, tá bom? Um abraço para todo mundo, bom final de semana, divirtam-se e até lá. Tchau, professora. Tchau, tchau.